Bom dia, povo abençoado de Deus. Que a paz e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste momento. Hoje eu quero te convidar a meditar em uma verdade poderosa. Todos os dias temos a oportunidade de começar de novo, de recomeçar com esperança, fé e confiança no Senhor que nunca falha. Muitas vezes, acordamos com o peso das preocupações, lembrando de lutas que ainda não terminaram, de sonhos que parecem estar distantes, ou até mesmo de dores que insistem em permanecer. Mas é exatamente nesse ponto que precisamos nos lembrar da promessa de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22, 23. Ou seja, hoje é um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de viver algo extraordinário. Acordar cansado, desanimado ou sem forças não significa que o dia já está perdido. Significa que Deus está nos chamando para depender mais dele, para buscar nele a força que nos falta, a paz que não encontramos no mundo e a alegria que o inimigo tantas vezes tenta roubar. A palavra nos lembra que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Uma vida plena, abundante, cheia de propósito e esperança. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo sem direção, sem saber qual passo dar. Mas eu quero te dizer, Deus tem um plano perfeito para você. Ele já escreveu cada detalhe da sua história e prometeu que os pensamentos dele para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. Então, ainda que seus olhos não vejam a saída, creia que o Senhor já está preparando o caminho. Hoje, escolha começar esse dia não com murmuração ou tristeza, mas com um coração cheio de fé. Declare sobre sua vida: hoje será um dia de vitória, porque meu Deus está comigo. Levante-se com esperança, porque quando você confia no Senhor, não existe obstáculo que possa te paralisar, nem batalha que Ele não possa vencer. Se você recebeu essa mensagem no coração, escreva nos comentários: eu creio que hoje será um dia de vitória. Quando entendemos que o nosso dia não depende das circunstâncias, mas sim da presença de Deus em nós, tudo muda. É por isso que a Bíblia nos convida a viver pela fé e não pelo que vemos. Muitas vezes, olhamos ao nosso redor e só enxergamos problemas. Contas para pagar, doenças, situações que parecem impossíveis de resolver. Mas a fé é justamente acreditar que existe um Deus maior do que tudo isso. Um Deus que abre mares, que derruba muralhas e que transforma cenários de derrota em testemunhos de vitória. Você não precisa carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso significa que Ele é o alívio para a sua alma, o descanso para o seu coração, a força que você precisa para continuar. Basta entregar a Ele as suas preocupações, abrir mão do controle e confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. E saiba de uma coisa: cada desafio que você enfrenta não é um sinal de que Deus te abandonou, mas sim uma oportunidade de você experimentar o poder dele de uma forma ainda maior. Porque é no meio da luta que o Senhor mostra que é fiel. É na tempestade que Ele prova que pode acalmar os ventos. É no deserto que Ele faz brotar água para saciar a sua sede. Então, não olhe para as dificuldades como inimigas, mas como degraus que vão te levar para mais perto da promessa. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Por isso, ainda que você acorde sem ânimo, levante-se com a certeza de que a alegria não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus em sua vida. Essa alegria não depende de dinheiro, de status ou de reconhecimento. Ela é fruto do Espírito Santo que habita em você. Hoje, ao invés de alimentar pensamentos de derrota,
Escolha alimentar sua mente com a palavra. Declare promessas, cante louvores, ore com fé e encha seu coração de esperança. Você vai perceber que a atmosfera da sua vida muda quando você decide olhar para cima e não para os problemas ao seu redor. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. A alegria do Senhor é a minha força. Muitos acreditam que a oração é apenas um recurso para pedir algo a Deus quando estamos em apuros. Mas a verdade é que a oração é muito mais do que isso. Ela é relacionamento, é conexão direta com o Criador, é intimidade com aquele que conhece cada detalhe da sua vida. Quando você ora, não está apenas falando palavras para o vento, mas está conversando com o Deus Todo-Poderoso, que tem o universo inteiro em suas mãos e, ao mesmo tempo, se importa com cada lágrima que você derrama. É por meio da oração que fortalecemos a nossa fé. Porque à medida que falamos com Deus e entregamos nossas ansiedades, Ele nos enche de paz. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não pode ser explicada, só pode ser experimentada por quem confia plenamente em Deus. A oração também nos dá discernimento. Quantas vezes você não sabe qual decisão tomar? Quantas vezes se sente perdido sem saber qual caminho seguir? Pois saiba que o Espírito Santo nos guia quando buscamos a direção de Deus em oração. Ele fala conosco no silêncio, nos mostra o que é certo e nos dá sabedoria para agir. E aqui está um segredo espiritual poderoso. A oração é também uma arma de guerra. O inimigo sabe que, quando um filho de Deus dobra os joelhos, o céu se move. Por isso ele tenta roubar seu tempo, sua energia e sua atenção. Ele vai querer te deixar cansado demais para orar, distraído demais para buscar a presença de Deus. Mas é justamente nesse momento que você precisa se levantar em espírito e dizer: eu não vou desistir. Eu vou lutar em oração, porque a minha vitória está no Senhor. Pense em Daniel. Mesmo quando decretaram que ele não poderia orar, ele não abriu mão da sua comunhão com Deus. Pense em Elias, que orou e o céu não deu chuva por 3 anos, e depois orou novamente, e as nuvens se abriram. Pense em Ana, que chorou diante do Senhor até ser atendida e ter seu filho Samuel. Todos eles tinham algo em comum: não desistiram de orar, mesmo quando parecia que nada aconteceria. Por isso, não permita que as circunstâncias te silenciem. Continue orando. Ore quando estiver feliz, ore quando estiver triste, ore quando não tiver palavras. Porque até o silêncio e as lágrimas são orações diante de Deus. Se você crê que a oração é a chave da vitória, escreva agora nos comentários: eu escolho viver uma vida de oração. A oração não é apenas uma prática religiosa, ela é uma necessidade vital para o cristão. Assim como o corpo precisa de ar para sobreviver, a alma precisa da oração para se manter viva e firme em Deus. Sem oração, o coração começa a esfriar. A fé vai se enfraquecendo. E pouco a pouco, a pessoa se distancia do Senhor. É por isso que Jesus nos chamou a permanecer nele, porque sem ele nada podemos fazer. João 15:5. Quando oramos, estamos declarando nossa dependência de Deus. Estamos dizendo: Pai, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. E essa dependência não é fraqueza, é força. Porque é justamente no momento em que reconhecemos nossas limitações que a graça de Deus se manifesta com poder. O apóstolo Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É importante entender também que a oração não é apenas pedir, é adorar, é agradecer, é ouvir. Muitas vezes ficamos tanto tempo falando que esquecemos que a oração também é silêncio. É dar espaço para que Deus fale ao nosso coração. E Ele fala sim, por meio da sua palavra.
por meio da paz que excede o entendimento, por meio de um sussurro suave em nosso espírito. A oração também é um lugar de transformação. Não pense que a oração só muda as circunstâncias. Muitas vezes ela muda primeiro a nós mesmos. É no momento de comunhão que Deus molda o nosso caráter, fortalece a nossa paciência, aumenta a nossa fé e nos prepara para aquilo que Ele já tem reservado. Talvez você ore pedindo que Deus mude uma situação, mas na verdade, Ele está te mudando para que você esteja pronto para viver aquela vitória. E lembre-se, oração não é algo eventual, é um estilo de vida. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Isso significa viver em constante comunhão, falar com Deus em cada detalhe, convidá-lo para participar de tudo. Não apenas momentos de culto ou dificuldades, mas também no cotidiano simples, ao acordar, ao trabalhar, ao estudar, ao caminhar. E quando você persevera em oração, você se torna inabalável, porque a oração constrói raízes profundas. Quando a tempestade vem, você não cai, porque está firmado no Senhor. Quando o inimigo se levanta, você não teme, porque está coberto pela intercessão do Espírito. Hoje, eu quero te encorajar. Não abra mão da sua vida de oração. Se tem sido difícil, peça ao Espírito Santo para reacender em você esse fogo. Se você tem se sentido frio, clame para que Ele aqueça o seu coração. Deus ouve até mesmo o clamor mais fraco, e Ele responde. Se você deseja que Deus fortaleça sua vida de oração, declare nos comentários: Senhor, ensina-me a orar com poder e perseverança. Chegamos a um ponto crucial, meu irmão e minha irmã. A oração não é apenas uma chave para abrir portas, mas é o próprio lugar onde Deus nos encontra e nos transforma. Quando dobramos nossos joelhos, não estamos apenas buscando soluções rápidas, estamos sendo moldados pelo Espírito Santo, sendo preparados para viver em santidade e cheios da presença do Altíssimo. É por isso que o inimigo luta tanto para roubar sua vida de oração. Ele sabe que um cristão sem oração é um cristão enfraquecido, mas um cristão que ora é um perigo para o inferno inteiro. Quando você ora, correntes são quebradas, fortalezas são destruídas e o céu se move em seu favor. Por isso, não desista de orar. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele buscava momentos de solitude para orar. Ele se retirava para os montes, passava noites em oração e se fortalecia diante do Pai. E se o próprio Cristo, que era perfeito, escolhia viver uma vida de oração, como nós ousaríamos caminhar sem ela? Ele se retirava para os montes, passava noites em oração e se fortalecia diante do Pai. E se o próprio Cristo, que era perfeito, escolhia viver uma vida de oração, como nós ousaríamos caminhar sem ela? A oração é também uma expressão de amor. Quando oramos, mostramos que valorizamos a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Mostramos que desejamos estar com Ele não apenas para pedir bênçãos, mas porque o amamos e o reconhecemos como nosso Senhor. Hoje, quero que você entenda algo muito profundo. A oração é a respiração da sua vida espiritual. Se você parar de orar, sua fé começa a sufocar. Mas quando você persevera, quando mesmo em lágrimas você continua buscando, quando mesmo sem forças, você encontra coragem para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Algo poderoso acontece. O céu se abre sobre você. Não espere apenas crises para buscar a Deus. Ore na alegria, ore na paz, ore no silêncio da madrugada, ore pelo seu lar, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua cidade. Torne-se um intercessor, alguém que carrega em oração não apenas os próprios pedidos, mas também as dores e necessidades de outros. Essa é a essência do amor cristão, se colocar na brecha, como Jesus fez por nós. E eu te digo, a oração não fica sem resposta. Às vezes Deus responde sim, às vezes responde não, e muitas vezes responde espere. Mas em todas as vezes Ele está cuidando, trabalhando e preparando algo maior do que você imagina.
A oração nunca é em vão. Cada palavra dita diante do trono é registrada no céu, e cada lágrima derramada em oração é guardada por Deus. Portanto, levante-se hoje decidido a viver uma vida de oração. Feche a porta do seu quarto, dobre os joelhos, abra seu coração e fale com o Pai. Não com fórmulas decoradas, mas com sinceridade, com entrega, com fé. Porque o Senhor está pronto para te ouvir e para derramar sobre você uma unção nova, fresca e poderosa. Se você recebe essa palavra e decide hoje viver uma vida de oração verdadeira e constante, escreva nos comentários com fé: eu escolho viver em oração todos os dias da minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de tudo o que refletimos hoje, quero te lembrar de algo precioso. A oração é o fio que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Sem ela, vivemos como árvores sem raízes, facilmente derrubadas pelos ventos da vida. Mas quando escolhemos viver em oração, nos tornamos firmes como montes que não se abalam, porque nossa força não vem de nós, mas do Senhor que é eterno. Hoje, eu oro para que essa mensagem desperte em você uma fome insaciável pela presença de Deus. Que você não veja a oração como uma obrigação, mas como um privilégio. Que você sinta prazer em se derramar diante do Pai, seja com palavras, seja com lágrimas, seja apenas em silêncio, porque Ele conhece até os gemidos mais profundos do seu coração. Hoje, eu oro para que essa mensagem desperte em você uma fome insaciável pela presença de Deus. Que você não veja a oração como uma obrigação, mas como um privilégio. Que você sinta prazer em se derramar diante do Pai, seja com palavras, seja com lágrimas, seja apenas em silêncio, porque Ele conhece até os gemidos mais profundos do seu coração. Que a partir de hoje, você se torne alguém que não apenas ora por si mesmo, mas que se levanta como intercessor pela sua família, pela sua comunidade, pela sua nação. Que sua vida de oração seja tão constante que o inimigo não encontre brechas, porque cada espaço em sua vida estará cheio da presença do Espírito Santo. Lembre-se, a oração não é o último recurso, é a primeira arma. Não é apenas para quando o desespero chega, mas para todos os dias, em todo o tempo. E cada vez que você orar, o céu se moverá em seu favor. Se essa palavra tocou o seu coração, declare nos comentários: Senhor, eu escolho permanecer em oração e viver em Tua presença todos os dias da minha vida.